Fala pessoal, bem-vindos ao Resenha Olímpica. Até que enfim começamos esse projeto. Um projeto que estamos já 2 para 3 anos, né, Vini? Mais ou menos, nessa brincadeira aí. Alex me ajudando muito aí na concepção desse projeto. E graças a Deus começamos nosso primeiro episódio em grande estilo, né? Guilherme Schroeder, secretário de esporte. Obrigado por ter vindo e inaugurar esse projeto com a gente, cara. Primeiro, eu que agradeço poder estar fazendo aqui o primeiro episódio desse programa, desse projeto tão bacana que eu não tenho certeza, tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande sucesso. Show de bola, irmão. Obrigado também você por aceitar esse desafio na frente das câmeras aí. Rapaz, eu tô nervoso, hein? Faz parte, faz parte. Mas vamos lá. Guilherme, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como é ser o secretário número 1 do Eduardo Paz, cara? Cara, essa coisa foi Porque me falaram que você era o secretário número 1. essa coisa foi uma brincadeira no dia da posse ali, né? Aham. O Eduardo, você não tem uma ordem pré-definida para fazer as nomeações, né? E nem, principalmente para tomar posse ali na hora. Mas acho que o prefeito fez como um gesto de reconhecimento aí pelo tempo que a gente trabalha junto, pelo tempo que eu tô trabalhando com ele, ter sido não só o primeiro a ser chamado ali no palco para tomar posse, mas como ter sido o decreto 01 do ano de 2024, para mim foi uma honra enorme. Eu acho que isso mostra que a gente está fazendo um trabalho bacana, isso mostra que a Secretaria de Esportes, que você for pensar, não é a maior secretaria, né? Nem de orçamento, nem de volume de trabalho. Você tem a Secretaria de Educação, Saúde, grandes secretarias de obras, mas você conseguir colocar a Secretaria de Obras num patamar tão bacana assim, para mim é uma honra enorme e a gente fica cada vez mais estimulado para seguir firme. Eu vejo que depois de 2016 essa questão de esporte no Rio de Janeiro ficou muito importante, que é o famoso legado olímpico, né? Tão falado e tal. E eu conheci muito, a gente tá aqui, nós estamos hoje aqui no Velódromo do Rio, na estrutura do Parque Olímpico, e é um dos projetos, o projeto acontece por causa disso, para mostrar tudo o que aconteceu, né? Que tá acontecendo aqui depois. Qual é o desafio de você assumir uma Secretaria de Esportes com essa questão do legado olímpico, toda a estrutura que você tem? Cara, muitos eventos acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho informação que 350 eventos na cidade acontecem de esporte, fora outros projetos que vocês têm. Como é que é essa responsabilidade? Como é que você dorme com isso? Cara, você pensar assim, você tem a história do legado olímpico, né, que é o que fica, né, depois de cada cidade que abriga uma Olimpíada. E a gente teve, infelizmente, sem querer criticar o ex-prefeito, quando acabou ali em 2016, quando a gente saiu da prefeitura, de verdade a prefeitura deu uma atenção menor para o esporte. Tanto que o primeiro sinal isso é você fazer com a Secretaria de Esporte virar subsecretaria de uma secretaria, da Secretaria de Educação. Então você tirou totalmente o poder da Secretaria de Esporte. E você passou 4 anos com essa secretaria dessa forma. Você tem uma ideia de orçamento, a Secretaria de Esporte, quando eu entrei ali, quando a gente voltou em 2021, tinha um orçamento de 50 milhões, hoje é quase 400 milhões. Caramba. Então você consegue hoje em dia fazer muito mais coisas. Vilas Olímpicas das 27, 10 estavam fechadas, você tinha uma série de coisas acontecendo, ou não acontecendo, que a gente tinha que começar a fazer funcionar. E inclusive o legado olímpico. Você tinha aqui todo esse espaço aqui do Parque Olímpico e o Parque Radical de Deodoro fechados. Você não tinha atividade, você tinha muito pouca coisa. Isso porque estavam a encargo do Ministério dos Esportes, que manteve, isso tem que sempre falar, manteve muito bem organizado em relação à limpeza, segurança, manutenção, então você não teve nada degradado, você não quebrou as estruturas estavam todas perfeitas, só que estavam sem uso. E aí o nosso papel foi, entrando em 21 ali, apesar daquele momento que ainda vivia ali uma pandemia, a gente começar a fazer isso aqui de novo funcionar. Então hoje, de todas as estruturas da Olimpíada, tudo que estava previsto aconteceu. Tudo. Sim, legal. Aqui do lado você vê a Arena 3, que estava prevista para ser um colégio, hoje é o Colégio Isabel Salgado, atendendo a quase 1.000 alunos da rede municipal, em horário integral. Teve a arena que foi desmontada, que virou escolas, né? As duas arenas montadas, né? Uma do natação, treinamento de natação, e outra do handball, que viraram escolas, e muito material dali também, principalmente arquibancada, foram doados para a Portuguesa e para o Bangu, que estão fazendo aumentando o volume do seu estádio de capacidade de público. Aham. Você tem aqui o velódromo onde a gente está hoje, Aham. que além de estar todo reformado, sendo utilizado pra caramba, não só pelo... Porque assim, a questão do velódromo, assim, você tem a pista e você acaba que a região toda do central ali você usa menos, né, do dia a dia, para o ciclismo e para o paraciclismo. Sim. Então hoje a gente usa isso para atender os alunos moradores da região para poder fazer atividades esportivas. Você tem aqui quase 3.500 alunos tendo aula de mais de 30 modalidades esportivas, do futebol até o vôlei, enfim, todas as modalidades que você possa imaginar. E a gente ainda assim conseguiu trazer para o Rio de Janeiro o Museu
Rio Olímpico, que é um museu já aprovado pelo COI, um museu que já está nos seus finalmente. A gente inaugura aí no dia 3 de agosto, convidar todo mundo para começar legal. a estar atento a essas datas, como é que a gente vai fazer. Aos pouquinhos vamos fazendo aqueles soft open para poder ir abrindo aos poucos, para as pessoas irem conhecendo o museu. Eu acredito aí que agosto, setembro, outubro, depois ele até o final do ano vai estar funcionando de vento em popa. Então, assim, tudo que a gente deixou ali em 16 meio que ficou congelado para 21 e foi muito bom. E aí o prefeito Eduardo Paes ter sido reeleito, ter sido eleito de novo para a cidade do Rio de Janeiro, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para poder fazer com que o legado que ele planejava nas épocas das Olimpíadas ter colocado agora para frente. E você considera que essa questão do legado, da estrutura, esses 350 eventos, a gente vai ter agora provavelmente a Copa do Mundo 2027, está querendo puxar para cá, enfim, diversos eventos acontecem aqui, o Petro estava falando, vai ter Paralímpico, né? Vai ter o ciclismo, né? Vai ter Mundial. aqui, então, isso é de acordo, é o presente da Olimpíada, né? Tudo que a Olimpíada deixou pra gente aqui, né? Cara, não tenho dúvida, acho que o Rio de Janeiro hoje é enxergado por todo mundo como um polo de eventos, como um lugar que tem tudo para atrair grandes eventos. Hoje não tem um evento que venha para a cidade do Rio de Janeiro que a gente não consegue fazer com muita maestria. Então, hoje em dia, e aí, claro, você tem esses espaços já adequados, esse mundial que vai ter aqui de ciclismo para ciclismo em outubro, já está tudo pronto. Sim. E você tem do lado aqui, isso foi um legado da Olimpíada, né? Você tem do lado uma rede de hotel hoje em dia muito grande, Sim. então facilita a vida das pessoas, você tem aqui tudo montado. E fora esses eventos na cidade como um todo, você tem essa estrutura, por exemplo, como você falou, a Copa do Mundo FIFA 2027 feminina. Vai ser aqui? Vai ser no Rio, foi escolhida entre uma dos 8 estados que vão abrigar a Copa do Mundo. Aham. E a gente ainda está brigando, acho que mais um mês e no máximo deve sair isso aí, o resultado da decisão final de abertura e final. Legal. Estamos tentando aí pegar abertura e final. Legal. Vamos ver o que a gente consegue. Os dois, né? É isso, porque eu acho que o Rio está preparado Quem para não isso. pede, né? É isso. Agora, os jogos durante o Mundial estão resolvidos, tem que só definir quais são as delegações que vão ficar no Rio de Janeiro. Sempre ficam nos clubes, né? Ficam nos ninhos dos grandes clubes. Aham. E aí estamos aí brigando para ter a Copa do Mundo, para ter a final e para ter a abertura também. Legal. E você falou dos clubes aí, eu vou pegar um ganchozinho com você. E o estádio do Flamengo, sai ou não sai? Cara, a gente tava assim, eu acho que tudo é decisão de quem é o gestor. Sim, E aí eu acho que tem que, de alguma forma ali, a gente tem que respeitar, né? A gente estava numa alavanca grande ali com o presidente Landim, que estava muito empolgado com essa história, tanto que o prefeito ajudou ali com a Caixa Econômica, a questão do terreno, para poder fazer a venda daquele terreno ali no gasômetro do Flamengo. E tudo caminhou nesse sentido. Quando o presidente BAP entra agora, ele, de alguma forma, ele tá olhando tudo que o Flamengo tem e como é que vai caminhar o Flamengo daqui para frente. Ele se elegeu, foi eleito prefeito, foi eleito presidente do Flamengo, tem o direito agora de dar as suas normas. Eu vi uma entrevista dele falando que ele tem que avaliar os custos, né? Exatamente, avaliar acho que eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente BAP quer o estádio do Flamengo. Eu acho todo flamenguista aqui. Eu sou vascaíno, né? Eu sei que vocês querem, né? Essa é a preocupação dele. Ele fez essa pergunta por causa disso. Cara. Nada de estádio, pelo amor de Deus. Cara, todo flamenguista quer. Tem que agora, ter, tem que ter. É isso, você prioriza no seu tempo, né? Sim, claro. O presidente Landim, isso era uma coisa frente para ele. De repente o BAP tá analisando com mais calma. Mas eu acho que o Flamengo ter um estádio é inevitável, isso vai acontecer em algum momento. Eu acho que o presidente BAP só tá olhando com mais cautela para fazer da maneira que ele entende que é a melhor maneira, né? Mas eu acho que, tirando o clubismo aqui, né? Mas acho que vocês estão olhando todos os clubes, né? Pelo que eu tenho visto, né? Tem a ajuda do Vasco também, em relação ao potencial construtivo. Tem o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo também tem algumas conversas em relação a CTs, né? E os pequenos também. Você falou que desmontou uma arena, virou arquibancada e tal. Então você acaba olhando para todos os clubes, né? Os 4 grandes tem isso, né? O Fluminense ainda não começou, mas o Vasco já tem um potencial construtivo. O Vasco é o mais avançado, né? É o que tem que estar aí. Falta aí aquele acordo de venda do potencial construtivo privado com privado. A prefeitura não se mete, mas nesse momento resolveram lá e volta para vocês para poder. Exatamente. Agora, assim que o Vasco começar a vender, a gente pega as garantias e começa o projeto. O projeto, eu teve uma reunião do conselho que está montado em relação a isso. Foi um projeto muito bacana, está muito bonito. Acho que está ali nos finalmente também já com detalhes de obra. Está muito bacana o projeto. Vai aumentar
Hoje são 18, vai aumentar para 40 e É, poucos. 18, 19, Vai aumentar para os 42, vai ficar uma coisa muito legal. E tem também um valor separado um valor nesse potencial combustível, que você obriga a fazer melhorias naquele entorno, né? Eu teve uma reunião do conselho que está montado em relação a isso, foi um projeto muito bacana, tá Legal. muito bonito, acho que está ali nos finalmente também já com detalhes de obra, tá muito bacana o projeto, vai aumentar, hoje são 18, vai aumentar para 40 e É, poucos, 18, 19, vai aumentar para os 42, vai ficar uma coisa muito legal. E tem também um valor separado um valor nesse potencial combustível, que você obriga a fazer melhorias naquele entorno, né? Para você melhorar aquele trânsito, aquele escoamento ali pós-jogo e tal. Então acho que tem tudo para ficar um projeto muito bacana mesmo. O Flamengo é para coisa do estádio, tá? Sim, Essa história claro. do coisa. O Botafogo tem essa intenção de usar para CT. Aham. E o Fluminense estava querendo para fazer reformas ali em Laranjeiras. Então, assim, o prefeito está totalmente disposto a usar essas leis para poder ajudar os grandes clubes o Flamengo, o Fluminense já tá com dinheiro. Nunca tá, assim, é importante você tá ajudando, a prefeitura podendo ajudar. É isso. E os clubes menores, que, claro, né, passam por dificuldades maiores, não tem, é inevitável isso, a gente tem tentado também fazer esse tipo de ajuda. Essas doações da arquibancada para o Bangu e Portuguesa, reformar a iluminação do Madureira, do Bangu também. A gente vai fazendo parcerias. E essas parcerias para a gente são legais também, que todos esses clubes pequenos, né, atendem muito a população de bairro. Então hoje apesar de a gente ter lá 27 vilas olímpicas, a gente não consegue atender todo mundo nessas 27 vilas olímpicas. Então quando a gente faz essas melhorias nesses clubes de bairro, nesses clubes menores, a contrapartida social é esse atendimento ao público. Então a gente faz uma regra de 3 ali do que a gente gasta numa Vila Olímpica, o que a gente está fazendo de benefício. Vamos botar um dinheiro ali, que aí, é como se talvez mais barato ter uma Vila Olímpica. Exatamente, e eles fazem esse atendimento ali. Pô, você pega lá no Madureira, tem 1000 vagas, no outro lugar tem tantas vagas. Então a gente consegue também atender a muita gente nessa prática esportiva.